A história começa com nossa trama em seu quarto, em um prédio residencial, olhando para a tela de seu telefone e chorando. Ele está chorando por causa da mensagem de rompimento que sua namorada, Shen Yuan, lhe enviou. Enquanto chora, ele pergunta à sua namorada o que há de errado. De repente, ele tenta enviar uma mensagem prometendo trabalhar duro e dar-lhe uma vida feliz, mas ela o bloqueia antes que ele possa enviá-la. Desanimado, ele se deita em uma cadeira fingindo estar morto. Seus colegas de quarto chamam para brincar, mas ele os ignora e foge da sala. Seus colegas, vendo seu comportamento estranho, pensam que ele sofreu outro rompimento. Enfrentando seu 6º rompimento neste mês, ele caminha pela rua enquanto as pessoas sussurram sobre ele. Eles o conhecem como um conhecido lambedor de cães. Shen Yuan está aqui para conhecer a garota que acabou de terminar com ele. O nome dela é Shuton, que pede para ele não se comportar assim em público, já que todos estão olhando para ele. Ele oferece a ela sua comida favorita como forma de desculpas, admitindo que sabe que ela está brava com ele e pede desculpas, prometendo não mencionar o rompimento novamente. Ele promete mudar o que for necessário nele. Enquanto isso, as pessoas ao redor olham para eles e riem dele enquanto murmuram sobre sua situação. Yuan trabalha em 4 empregos de meio período apenas para comprar presentes para ela, apesar de ela o ter deixado. Shuton responde que não está com raiva, explicando que seu ex-namorado veio se reconciliar depois de pensar muito, sentindo que precisava mais dela. Isso irrita Shen Yuan, que pergunta a ela o que ele pensa dele. Ele comenta que sua ex é uma vergonha e lembra que ele foi infiel e a fez fazer um aborto. Enquanto Shen Yuan está discutindo com Shuton, de repente um carro luxuoso para o lado dele. Ela pede para ele entrar no carro. Antes de entrar, ela diz a Shen Yuan que seria melhor se eles não se vissem novamente para evitar mal-entendidos com o namorado. Shen Yuan observa enquanto eles saem. Depois disso, Shen Yuan descarta comida na lata de lixo e entra em uma loja de conveniência. Ele pega uma garrafa de água da prateleira e começa a beber. Ele se pergunta por que seu coração é sempre traído e se está destinado a ser um lambedor de cachorro pelo resto da vida. Ele esmaga a garrafa e decide que não há nada de errado em ser um lambedor de cães. De repente, ele recebe uma notificação de que o sistema de lamber cães mais vigoroso detectou o hospedeiro. Uma tela aparece na sua frente mostrando seus dados biológicos e estatísticas. Ele fica perplexo ao descobrir um sistema de lambida de cachorro conectado e questiona sua finalidade. Ao tentar entender sua função tocando na tela, ele acidentalmente toca algo que não deveria de uma garota próxima. Ela reage com indignação, o acusa de ser sem vergonha e pergunta por que ele está olhando para ela dessa forma. O sistema revela os dados da menina como sua leal e explica que, com a ajuda do sistema de adestramento de cães, se sua simpatia pelo anfitrião ultrapassar 95 pontos, o contra-ataque será bem sucedido e sua identidade será transformada no hospedar. O lambedor de cães do anfitrião agora entende que o dinheiro da lambida de cachorro, no valor de 90 bilhões, só pode ser gasto com mulheres. Eles também explicam que, quando o oponente se tornar o cachorro do anfitrião, 10% do valor gasto será recompensado na conta do anfitrião e se tornará sua propriedade pessoal. O anfitrião também poderá receber outros agradecimentos. Shen Yuan decide usá-lo com a garota à sua frente. Ele sorri e diz a ela para não ficar com raiva, que pagará pela refeição dela hoje. O sistema amarrará com sucesso o relacionamento deles. A missão é contra-atacar. A recompensa por completar a tarefa é 10% de ouro da medida do cachorro e 5 pontos de força. Esses pontos de força têm a capacidade de melhorar os atributos físicos do hospedeiro, como aptidão física, força mental e agilidade. Suil, a flor do departamento de arte, possui um feitiço poderoso e uma vez fez um homem gastar 30 mil ienes com ela com apenas 3 palavras. As pessoas ao redor olham para Shen Yuan e presumem que ele está em apuros. Porém, ele sorri e responde que ela conseguirá determinar se ele é bom depois de colocá-lo à prova. Então, ela propõe convidar todos os seus colegas para fazer um lanche na cantina naquele dia e pede a Shinan que ajude a pagá-los. Ela acha que ele está vestido de mendigo e ainda tentando flertar com ela. Ele decide lhe ensinar uma lição sobre vergonha, mas ela fica chocada quando ele transfere 50 mil ienes para a conta dela. As pessoas ao seu redor também ficam surpresas. Ele acaba por ser um garoto secretamente rico. Shen Yuan responde calmamente que 50 mil não é muito para ele. Ele sorri e pergunta a Zhu se pode adicioná-la no WeChat.
Zhu se levanta e se pergunta se esse garoto é de uma família rica e decide brincar ao lado dele. Diz que não se preocupe, adicioná-lo no WeChat não é impossível, mas ele tem que ir a algum lugar com ela. Shen Yuan fica nervoso, já que nenhuma garota jamais chegou tão perto dele antes. Ela o leva a uma loja de marca e garante que é uma fortuna de casa. Avalie sua sinceridade e atitude. Ele responde com segurança que não tem problema, pode levar o que quiser. Quer deixar ela experimentar a questão da criação de cães dentro da loja. Então, ouve uma voz familiar, olha naquela direção e vê Shuong ali comprando bolsas de luxo. Zhu, entendendo que a garota é sua namorada, pisca para ele e menciona que ele chegou na hora errada. Mas o protagonista sorri e diz que ela chegou na hora certa. Ele vai até o balcão e pergunta para a garota se eles ainda têm aquela sacola das vendas de primavera em sua loja. O gerente responde que só sobrou uma peça, mas a senhora lá está tentando Shuton. Ela olha para Shen Yuan e expressa descrença pelo fato de alguém tão pobre ter trazido uma garota para a loja. Decide mostrar a ela a diferença entre uma perdedora e uma viciada. Então, ela comenta com o namorado que seu aniversário está chegando. O cara irritado pergunta se ela não comemorou seu aniversário no mês passado. Ela responde que foi um aniversário baseado no calendário lunar e que algumas pessoas ainda comemoram seus aniversários de acordo com o calendário solar. Mas o namorado dela diz a ela que não gosta de garotas materialistas e pergunta se ela está com ele por causa do dinheiro. Ela entende o que ele quer dizer e fica com medo. Mas imediatamente Suil tira a bolsa do ombro de Shuton e diz que ela vai aceitar se ele não estiver comprando. Sem hesitar, Shen Yuan paga a conta, o que aumenta a simpatia de Zhu por ele em até 60 pontos. Ele sorri ao observar como o dinheiro tem um poder surpreendente, já que uma simples sacola aumentou sua simpatia em 60 pontos. Considera que, se ele continuar tão Su, atingirá o limite rapidamente se comprar algumas sacolas. Mas depois reflete sobre a quantidade de dinheiro que receberá de volta e acha que é muito pequeno. Então, os dois funcionários da loja comentam entre si sobre sua perplexidade sobre por que algumas pessoas parecem ricas, mas são mesquinhas com seus parceiros, enquanto outros parecem normais e gastam grandes somas de dinheiro sem hesitação. O gerente da loja os ensinou a não julgar as pessoas pela aparência, e não basear sua percepção de poder de compra em sua posição é superficial. Shuton se sente insultada quando vê uma bolsa e, com ciúmes, diz que uma bolsa é como um namorado. É sempre melhor agarrá-la. Então, ela olha para Shen Yuan e pensa que deve pegar esse grande peixe. Sem hesitar, ela pega o braço dele, o chama de marido e agradece pelo presente. Shuton começa a chorar ao ver isso e empurra Shen Yuan com raiva ao sair da loja, dizendo que ele foi longe demais. Ele olha para ela com um sorriso e pensa que ainda tem um longo caminho a seguir. O sistema diz a ele que deve consolidar a relação com Shuton, já que sua favorabilidade atual para com o hospedeiro é de 10%. Quando a favorabilidade de Shuton ultrapassar 95 pontos, o contra-ataque estará em andamento, transformando sua identidade na do anfitrião lambedor. A recompensa por completar o contra-ataque será 10% do ouro do lambedor e 20 pontos de fortalecimento. Su pergunta a Shen Yuan se ele se sente aliviado agora e se acha que fez um excelente trabalho. Também pergunta para onde vão a seguir. O protagonista ri e responde que vão fazer mais compras, já que ela não se contenta com apenas uma sacola. Eles entram em uma loja onde ele aponta um vestido e uma bolsa, dizendo ao balconista para embalar tudo, exceto essas duas coisas. A favorabilidade de Zhu em relação a ele continua a aumentar depois que ele compra perfumes e maquiagem de grife para ela. Depois de tantas compras, ela diz a ele que é quase o suficiente, que não conseguirá colocar tudo em sua casa alugada se comprarem mais. O protagonista responde que não tem problema, pois vai comprar uma casa para ela. Ela fica envergonhada e comenta que não é correto gastar tanto dinheiro no primeiro encontro. Por causa dessas palavras, sua favorabilidade em relação a ele diminui 5%. Yuan reflete que isso poderia tê-la assustado. Entende que seria perturbador receber uma casa multimilionária tão de repente. Ele se aproxima dela e diz que sabe muito bem que ela é aluna do primeiro ano da Escola de Belas Artes. Tem 21 anos, mede 165 centímetros, pesa 49 quilogramas. Sua cor favorita é preto. Sua comida favorita é comida coreana. Seu signo é Capricórnio. Seu tamanho de sapato é 37 e ela gosta de filmes de terror. Embora tenha medo de andar sozinha à noite, ele diz que não teria sido tão abrupto se não gostasse. Então, diz ao funcionário para recarregar seu cartão de valor da loja para membros exclusivos com 500 mil. Assim,
Quando Zhu retornar à loja no futuro, eles recomendarão diretamente o mais recente. No momento em que aquela jovem obedece à sua ordem, ele diz a ela que, se assustou, deveria considerar este cartão como um presente para fazer as pazes. Ela olha para ele com carinho e começa a corar. Ele se aproxima do ouvido dela e sussurra que, se puder, deveria se entregar a ele. Ela cora e dá um tapa nele, chamando-o de menino mau. Com isso, sua favorabilidade em relação a ele aumenta em 30%. Apesar de sua aparência humilde, esse menino é muito generoso. Ele também tem muita consideração pelos sentimentos das meninas. Diante disso, o protagonista pensa que, assim como o flerte, o efeito de flertar sendo rico e flertar sendo perdedor é muito oposto, já que tendo dinheiro elas veem isso com olhos diferentes. Zhu diz que gostou tanto das compras que pergunta se ele não quer comprar algo para si. O protagonista menciona que já ficou sem dinheiro, e ela responde que agora é a vez dela dar um presente a ele. Mas ela acha que ele não pode simplesmente pedir coisas, quer jogar longo e pegar peixes grandes. Ele também deve dar algo apropriado. Ela o leva a uma loja de roupas infantis e compra algumas roupas para ele. Depois, ela o leva a um salão de beleza e faz um novo corte de cabelo nele. Sua personalidade parece se transformar completamente com sua nova aparência. Ela pensa que esse menino fica incrivelmente bonito quando está bem arrumado, o que faz com que sua favorabilidade em relação a ele aumente ainda mais. Ao olhar para ele com carinho, o protagonista pensa que é a primeira vez na vida que ele tem que cuidar de si mesmo. Mas felizmente, ele não precisa gastar nenhum dinheiro com isso. De repente, ela levanta o queixo dele com o dedo e diz que não é à toa que ele acha que eles são um bom casal agora. Depois, diz que se divertiu muito hoje, graças a ele, e por um momento até pensou que estava apaixonada. Ela se despede dele com um beijo e sai. Ao verificar, ele descobre que sua favorabilidade atual é de 68%. De volta ao seu quarto, seus colegas de quarto percebem sua nova aparência e ficam surpresos. Eles perguntam o que ele fez o dia todo e por que está vestido assim. O protagonista comenta que ele saiu casualmente com sua namorada. Porém, eles não acreditam nem um pouco nele e dizem que ele poderia parar de atuar. Um deles diz que ele é o centro das atenções no departamento de arte e que nunca o ouviria. Um colega coloca a mão no ombro dele e diz para seguir seu conselho, pois não pode lidar com essas garotas. Depois de um tempo, o protagonista recebe uma mensagem de Shuton sugerindo que eles deveriam deletar seus números de contato juntos se ele a odiasse. Mas Shen Yuan sabe que ela quer brincar com a mentalidade dele, pois se deletassem seus contatos, ela não seria mais capaz de aumentar a favorabilidade. Ele planeja usá-la para subir de nível e ganhar dinheiro, mas o protagonista não poderia odiá-la, já que ela sempre terá um lugar especial em seu coração. Shuton revela que se está com um drogado, não é porque ela concorda, mas porque sua mãe está doente e precisa de 500 mil yuans para despesas médicas. Inesperadamente, Shen Yuan envia os 500 mil yuans para sua conta. Ela fica surpresa e diz à amiga que mencionou casualmente sua situação e ele lhe enviou dinheiro. Quem poderia ser tão generoso para enviar uma transferência de 500 mil ienes? Ela mostra o chat e sua amiga fica surpresa ao ver o nome do nosso protagonista. Então, ela pergunta se não tinha terminado com ele hoje, e Shuton questiona se cometeu um erro. Ela decide abordar o assunto diretamente. Ela pergunta ao protagonista de onde ele tirou todo esse dinheiro e se está em um relacionamento com Zhu. Ela também pergunta se ele pertence a alguma geração rica escondida. Fica decepcionada quando não recebe uma resposta, já que Shen Yuan colocou seu contato no modo não perturbe. Ele pensa que Shuton é muito agressiva enquanto Zhu não está agindo tão precipitadamente. Pensa se há algum outro lugar onde ele possa gastar dinheiro legalmente em uma mulher. Então, decide tentar uma plataforma de transmissão ao vivo. A garota na transmissão informa aos espectadores que ainda falta 1 hora para o término da transmissão. Então, se quiserem enviar um presente para ela, devem se apressar. Shen Yuan olha os comentários e fica surpreso ao ver que ela ganhou $1 milhão em pouco tempo, o que indica que veio ao lugar certo. Sem hesitar, ele aperta o ícone do foguete e manda dinheiro para ela. Depois de ver a quantia, a garota fica chocada e não é a única, já que os outros espectadores também ficam muito surpresos. Nosso protagonista manda mais um dinheirinho, causando outro travamento na transmissão. Enquanto isso, na sede do aplicativo de streaming, um funcionário corre até seu chefe para informá-lo que um magnata desconhecido acaba de gastar 10 milhões na transmissão ao vivo de Xiao Meia.
Surpreso com isso, o patrão cospe a água que estava bebendo e pergunta se ele não é seu patrocinador. Ao ver isso, os outros Triamers começam a enviar mensagens privadas para o protagonista. Eles acham que apenas alguns pontos dele são suficientes para cobrir seu salário por vários meses. Enquanto isso, ela fica incrédula e pensa que está sonhando. Não consegue acreditar que alguém lhe deu 10 milhões de dólares. Nesse caso, o menino lhe mostra um quadro onde está escrito que o chefe lhe dará um aumento de 10% se ela fizer questão de pegar aquele lobo solitário. Ela entende a tarefa e menciona que por nada no mundo dará seu grande tesouro para outras feras. É assim que ela manda um beijo para nosso protagonista, agradece pelos presentes que ele enviou e pede que lhe envie uma mensagem privada, pois lhe dará um tratamento especial. Por mais que tente se comunicar com ele, não conseguiu, pois ele adormeceu completamente. No dia seguinte, seus colegas verificam o mecanismo de busca e ficam surpresos ao descobrir que alguém rico gastou 10 milhões em meia hora no streaming da noite passada. Shen Yuan é acordado pelo barulho da discussão deles, e enquanto escova os dentes, reflete sobre como gastou tanto dinheiro na noite anterior e se pergunta por quê. Ele não tinha nenhum relacionamento com Xiao Meier, o que significa que o vínculo deveria ser na vida real. Ele também sentiu que desperdiçou seu dinheiro na noite passada. Ele abriu o aplicativo e olhou todas as mensagens que recebeu na noite anterior, se perguntando se estava criando problemas. Seus colegas estavam indo para algum lugar e pareciam entusiasmados com isso. Então, ele perguntou o que estavam fazendo sem ele. Um deles respondeu que estavam indo para a aula. Ele lembrou que hoje era uma aula pública, onde poderiam ver a deusa Yuki de perto. O segundo colega disse ao protagonista que ele corria mais rápido que eles e não queria sair depois da aula. Yuki, a beleza do campus universitário de Juna e vice-presidente do sindicato dos estudantes, era o sonho de todos os meninos. Ela era pianista, dançarina principal e atleta de segundo nível, com talentos excepcionais e aparência magnífica que dificultava sua aproximação. Shen Zhong estava sentado em uma das fileiras da sala dos estudantes. Algumas garotas olhavam para ele e diziam que aquele garoto era tão bonito que se perguntavam quem ele era, já que nunca o tinham visto antes. Shen Zhong pensava que ela era uma mulher bonita que se destacava do resto do mundo, inatingível há anos. Enquanto isso, Shuton e seu companheiro estavam sentados algumas fileiras atrás de Shen Zhong. Seu colega de classe olhou para ele e perguntou se ele era Shen Zhong, dizendo que nunca tinha percebido quão bonito ele era, e perguntou a Shuton se ele se vestiu especialmente para ela. Shuton disse que isso era verdade e mencionou que seu coração estava confuso. Por causa disso, sua favorabilidade estava aumentando continuamente. Shen Zhong olhou para ela de canto de olho e pensou que ela havia acabado de trocar de roupa e já estava ganhando favorabilidade. Ele disse que ela era superficial, mas sabia que precisava se concentrar em como conquistar Yuki. De repente, ouviu um garoto perguntar ao seu chefe como conquistar Yuki. O garoto se gabava na frente dos amigos, dizendo que iria mostrar como faria com que ela se apaixonasse por ele rapidamente. Confiante, ele foi até ela e pediu sua conta no chat. Yuki ficou surpresa com sua audácia, mas não disse nada. Sua colega de quarto, Xiao Fei, perguntou ao garoto o que ele planejava fazer com Yuki. Ele disse para adicioná-los no WeChat para que pudessem se conhecer. Imediatamente, Xiao Fei agarrou-o pela camisa e perguntou se ele estava procurando encrenca. O garoto ficou assustado e disse que havia um mal-entendido, que só queria entrar no sindicato estudantil e pedir conselhos a ela, vice-presidente. Enquanto isso, Shen Zhong chegou à casa de Yuki e pediu para adicioná-la no WeChat. Ele mostrou seu telefone e pediu que ela o adicionasse. Os alunos estavam gostando dos incidentes e comentavam que Shen Zhong era muito corajoso, usando sua boa aparência para se destacar. Xiao Fi, ao vê-lo, disse que ele era mais bonito que o anterior e perguntou se também queria entrar no sindicato estudantil. Shen Zhong respondeu que não tinha interesse no sindicato, mas que queria cortejar Yuki. Com essa resposta inesperada, Yuki começou a corar, e toda a turma ficou surpresa. Eles achavam que ele iria chorar se fosse rejeitado, mas, inesperadamente, Yuki concordou em compartilhar o WeChat. O amigo de Shuton perguntou se aquele não era seu namorado, e Shuton ficou furioso ao ver Shen Zhong fazendo isso. Enquanto isso, o protagonista pensava que todos adoram beleza. Ele disse que, às vezes, a coisa mais simples é a mais eficaz, pois toda mulher gosta de ser cortejada. De repente,
Apareceu uma janela do sistema indicando que ele havia vinculado com sucesso o relacionamento com Yuki, mas sua favorabilidade atual era 0. Depois da aula, ao saírem da universidade, seus amigos disseram que o dia foi incrível, já que ele conseguiu o WeChat de Yuki. Mencionaram que ele havia mudado muito recentemente. Um deles perguntou a Shenjong se ele poderia pedir a Yuki para apresentá-los a alguns de seus amigos. O protagonista respondeu que não tinha nada a seu favor, enquanto ela era a beleza da escola e ele não era nada. Ele disse aos amigos que estavam exagerando. De repente, alguém disse que ele era um perdedor mimado, referindo-se ao garoto que Xiao Fei ameaçou. Ele disse a Shenjong que ele era muito sábio, ao que o protagonista mencionou que era o mais profissional e que aprendeu com ele. Ao ouvir essas palavras, o garoto ficou bravo e perguntou a Shenjong o que ele estava falando. Disse para não ficar tão orgulhoso, quando de repente Zhu chegou e disse ao protagonista que ele estava muito lento, já que estava esperando por ele há muito tempo. Os meninos ao redor ficaram surpresos ao ver Zhu falando com ele, dizendo que ele seria condenado se fizesse alguém esperar tanto tempo. Shenjong pediu permissão para convidá-la para jantar e resolver as coisas. Ela gostou das palavras dele e perguntou se ela ficava bem com as roupas que ele comprou para ela. Ele respondeu que aquelas roupas foram feitas para ela e que a bolsa combinava melhor quando ela usava. Eles conversaram enquanto a multidão os observava indo embora juntos. O garoto de antes começou a chorar e se perguntou por que estava um passo atrás daquele perdedor. Por outro lado, Shuton também chorava incontrolavelmente, perguntando quem Zhu pensava que era para sair com Shenjong, se foi ela quem chegou primeiro. Zhu e Shenjong foram a um restaurante, onde ela lhe deu um retrato dele mesmo. Ela disse que ficou acordada a noite toda desenhando. Shenjong ficou surpreso, pensando que era a primeira vez desde seu nascimento que recebia um presente de uma garota. Zhu sorriu e perguntou se ele gostava do presente. Ele pensou que era uma pena que ela não fosse quem costumava ser. Ela olhou para ele e pensou que ele não parecia feliz, o que significava que não gostou do presente dela. Shenjong perguntou por que ela estava dando aquele retrato para ele. Ela disse que fez isso ficando acordada até tarde por ele. Ele disse que queria ficar com o retrato e usá-lo como um tesouro de família. Ele pegou a mão dela, puxou-a para mais perto e disse que gostava mais dela do que do presente. Ela começou a corar, pensando que Shenjong era especialista em flertar, e sua favorabilidade aumentou mais 5 pontos. Ele pensou que, se ela quisesse que ele fosse seu cachorro, ela deveria ser uma boa ferramenta e fazer chover dinheiro. De repente, alguém se interpôs entre eles e os empurrou. Era um garoto de óculos que perguntou. Ela não disse que ia fazer as unhas com as amigas. Quem é aquele cara? Ele diz que ela é tão boa em fazer as unhas que eles podem se abraçar. Ele aponta para Shen Yuan e diz que ele deve ser rico, já que ela até o abraça. Acrescenta que está a perseguindo há tanto tempo que nem sequer pôde tocar sua mão. Shen Yuan olha para o garoto e pensa que ele deve ser o cachorro lambedor de Zhu. Shen Yuan está muito familiarizado com esse tipo de tratamento. Ele pergunta ao garoto quem ele pensa que é para ela. Ela responde que isso não é da conta dele, se de repente se apaixonou. Shen Yuan se coloca entre eles, se apresenta e pergunta o nome do garoto e há quanto tempo ele está perseguindo Zhu. O garoto responde que se chama W.U., é do Departamento de Belas Artes e está perseguindo Zhu há meio ano. Shen Yuan, calmo, diz que conheceu um garoto que perseguiu uma garota por 3 anos, trabalhou em 4 biscates, mas ela finalmente escolheu sentar-se no Mercedes-Benz de outra pessoa. Diz que aqueles que viraram as costas para ele serão sua motivação para o autodesenvolvimento e que um homem de verdade deveria se concentrar em conseguir uma esposa. Menciona que ele deveria voltar para o dormitório, esquecer a garota, trabalhar duro, tornar-se um homem e fazer com que ela lamente sua escolha. O garoto se motiva e começa a chorar. Zhu se pergunta do que estão falando enquanto Van começa a chorar. Chama Shen Yuan e diz que ele é apenas seu amigo. Shen Yuan responde que não se importa com o passado dela, mas sente que ela não se respeita muito. Ele rasga o quadro na frente dela e diz que ela ainda pode usar o cartão de ontem, mas eles não se encontrarão até que ela resolva o relacionamento. Sai do café rindo diabolicamente, pensando em como ela vai resolver isso. Ela começa a chorar ali parada, achando que é a primeira vez que alguém a tolera assim. Pensa que ele gosta dela, mas estragou tudo, aumentando novamente sua favorabilidade em 5 pontos.
Enquanto o protagonista caminha pelo campus à noite, pensa que as mulheres não podem simplesmente pegá-lo e tentar se não tiverem nada para fazer. Ele olha para o telefone e vê que Zul terminou de empurrar a segunda torre. Ele vê o perfil dela e descobre que Yuki está transmitindo ao vivo, também sendo uma apresentadora. Yuki está sentada em frente a um piano, cumprimentando todos online. Diz que é uma trainee transmitindo ao vivo há 2 dias e meio. Suas especialidades são cantar, dançar e tocar piano. Pede para os outros cuidarem dela. Shen Yuan acha que ela é muito fofa e se pergunta se a presidente Yuki pode ser fria por fora. Ela olha para o dinheiro que gerou e acha que é muito pouco. De repente, recebe uma mensagem de Xiao Meier perguntando quem é ela. Ela lembra que ontem deu muitos foguetes para ele e pergunta se ela está livre para uma reunião. Ela responde que também quer se encontrar, mas sua agenda está lotada. Ele diz para ela não se preocupar. Então, ela pensa que ele enlouqueceu e diz que fará uma dança especial para ele naquela noite. Ele está furioso porque ela ainda quer enganá-lo para comprar presentes, já que ele nem recebeu um título de 10 milhões. Então, mencionou que é melhor entregá-lo ao presidente Yuki. De repente, ela recebe uma notificação de que alguém quer enfrentá-la. Shen Yuan está feliz em ver quem o presidente enfrentará. Xiao Meier diz aos telespectadores que ela está emparelhada com uma nova garota e parece que ela com certeza ganhará. Shen Yuan também vê o confronto e diz que será difícil saber quem vence até o final, mencionando que é um destino estranho os dois estarem juntos naquele momento. Xiao Meier sugere que Yuki faça uma pausa, pois com certeza de tanto jogar ele já quebrou suas mãos. Ela diz que tem o apoio de um homem rico, com certeza cativará esse homem rico com seu corpo lindo. Até agora, ela colecionou mais presentes do que Yuki. No entanto, logo se surpreende ao ver que o cara rico enviou vários foguetes para Yuki em vez dela. Yuki também fica surpresa e agora Xiao Meier está muito preocupada, pois não recebeu o apoio do cara que doou os 10 milhões de dólares para ela. Foi informada que seu chefe exige uma explicação do ocorrido. Ela fica decepcionada e pede desculpas aos seus espectadores, dizendo que tem algo para fazer e vai encerrar a live agora. Shen Yuan sorri e diz que, como ele também pode dar presentes para ela, pode dar presentes para outra pessoa. Menciona que ela apenas tentou convencê-lo com um simples sorriso. Ao assistir a transmissão ao vivo do presidente Yuki, ele diz que gastou muito dinheiro com ela e espera que ela não o decepcione. Por outro lado, na sede do aplicativo Tubarão, um funcionário corre até o chefe para contar sobre o grande evento que está acontecendo. Diz que o lobo solitário deu outros 10 milhões. O chefe se pergunta se aquele cara é um príncipe herdeiro no Oriente Médio. Xiao Fei diz à amiga que sua transmissão está em alta hoje e menciona que em breve será popular e pode se tornar uma celebridade da internet. Ela fica surpresa, mas não quer ser uma celebridade da internet. Diz que tentar agradar os homens online não é uma solução de longo prazo. O mais importante para uma mulher é ter uma carreira e independência financeira e pessoal. Xiao Fei manda ela parar de dar sermões nele e pede para falar a verdade se ela conhece o garoto que lhe deu o presente. Ela responde que já disse muitas vezes que não sabe quem ele é. Ele fica irritado com a pergunta dela. Xiao Fei se desculpa e diz que está apenas curiosa sobre o fato de Yuki mencionar que ele lhe enviou tantos presentes. De repente, ela grita e Xiao Fei pergunta o que aconteceu. Yuki mostra seu telefone e diz que pode conhecer aquele homem rico, já que pensa que ele é Shen Yuan, por causa do grande presente que ele lhe enviou na transmissão. Pensa que ele é filho de um plutocrata. Olha para os outros e pensa que só queria viver livremente, mas um dia conhece a garota que ama e a persegue bravamente como uma plebe. Yuki acha que esta deve ser a história de Shen Yuan. Ao ouvir isso, Xiao Fei pergunta se ela tem lido muitos romances recentemente. Ela não se importa com o que sua amiga pensa e diz que Shen Yuan viveu bem desde a infância. Fingir ser comum deve ser um desafio. Agora, ela tem que agradecê-la sinceramente. Enquanto isso, Shen volta depois do banho e vê a mensagem do presidente Yuki. Ela o convida para jantar no dia seguinte e diz que vai esperá-lo no portão da escola. O protagonista pensa que ela não perguntou onde ele conseguiu o dinheiro para o presente, apenas o convidou para jantar. Então, quer ver o que ele está fazendo. No dia seguinte, o protagonista chega ao portão da escola em uma pequena motocicleta e para perto de um carro de luxo. Um homem de meia-idade com um cigarro do lado de fora do carro de luxo pergunta a Shen Yuan se ele está esperando alguém. Ele responde que sim e pergunta se ele também está esperando alguém.
ao qual o homem responde que veio buscar sua deusa. De repente, Yuki aparece na estrada e Shen Yuan fica surpreso. O homem diz ao protagonista para nem olhar para ela, pois deve trabalhar duro para ganhar dinheiro ou ele ficará encarregado de conquistar todas essas belezas. Mas, com isso, Yuki olha para Shen Yuan e o vê como um galã de novela em sua moto esportiva. Ela corre rapidamente em direção a ele e se senta ao lado dele na moto. O homem fica perplexo ao ver como aquela beldade preferiu escolher a moto pequena do garoto em vez de seu carro de luxo. Eles estavam indo. Aquele cara se ajoelha e chora, perguntando qual é o propósito de ganhar tanto dinheiro. Ao longo do caminho, Yuki sente que está andando de bicicleta esportiva e sentada com o marido depois do casamento, mas finalmente eles chegam a um restaurante local. Shen Yuan estaciona sua motocicleta lá fora, e servem-lhe seus pedidos de comida picante e com alho. O protagonista, cavalheiro, começa a servir a comida a Yuki. Ele adora seu jeito de ser e pensa que não se esqueceu de ser um cavalheiro mesmo numa posição humilde e verdadeira. Ela acha que é o estilo de uma família nobre. É assim que Shen Yuan lhe entrega a caixa de luvas para as mãos. Ela sorri e pensa que ele trata as pessoas de maneira muito adequada e que é um homem de uma família muito disciplinada. Shen Yuan coloca a luva e começa a comer lagostas com as mãos. Ela olha para ele e pensa que essa deve ser a menor lagosta que já comeu e que, se ele é tão rico e come com ela, ele não quer que ela fique estressada mentalmente. Ela imagina isso e o protagonista é uma flor suave e delicada das terras altas. Devido a todas essas emoções, sua favorabilidade em relação ao protagonista aumenta em 10 pontos. Surpresa com esse aumento repentino, a lagosta cai de sua mão, mas ela pega na hora certa e alimenta com as mãos. Ela cora e diz a Shen Yuan que vai descascar o camarão para ele. Ele fica surpreso e começa a gostar da generosidade dela. De repente, Shuong e seu namorado entram no restaurante. Ela fica chocada ao ver Yuki alimentando Shen Yuan com camarão na boca. Ela está preocupada desde o início. Era Zhu, e agora o presidente Yuki. Então ela se pergunta como ele pode ser tão sem vergonha. Como não aguenta ver o protagonista com outra mulher, manda o namorado ir para outro lugar, já que tem muita gente no restaurante. Mas ele agarra e diz que já percebeu o que está acontecendo e menciona que gosta de comer em lugares lotados. Ele vai até a mesa do restaurante e joga algum dinheiro em Shen Yuan, que olha para as notas caídas e pergunta o que Junki está fazendo ali e se acha que fica bem fazendo isso. Junki joga mais notas e pergunta se isso é mais que suficiente para essa ação. Yuki se levanta, muito irritada. Ao vê-la daquele jeito, o protagonista fica bravo. Ele pergunta por que ela está tão brava se foi ele quem eles incomodaram. Mas ela, muito brava, se pergunta como aquele maldito idiota conseguiu estragar seu encontro perfeito. Então um garçom, vendo tanto dinheiro, se aproxima de Junki e conta a ele que pode lhe dar a mesa em troca do dinheiro. Mas Junki o agarra pela camisa e, com raiva, diz que quer aquela mesa quando, de repente, recebe um golpe de soco no rosto e quebra um dente. A causa disso foi a linda Yuki, e Shen Yuan ficou surpreso ao vê-la tão corajosa naquele momento. De repente, uma mulher grande aparece atrás deles e diz a Junki que ele come a comida dela, veste as roupas dela, dirige o carro dela e pergunta como ele ousa usar o dinheiro dela para pegar garotas. Aquela mulher parece estar furiosa. Junki, que acabará de ser agredido por Yuki, agarra seu rosto com uma das mãos e pergunta o que aquela mulher está fazendo ali. Ela grita com ele e pergunta por que ele não percebeu que estava se divertindo com mulheres pelas costas dela todo esse tempo, mencionando que Junki é pior que um porco ou um cachorro. Junki tenta se fazer de inocente e diz que ela entendeu tudo errado. Ele pergunta como poderia trair uma mulher se ela lhe deu tudo. Então, Junki agarra Shuong pelos cabelos, puxando-a e dizendo que ela o seduziu. Ela chora e diz que Junki está mentindo, já que ele perguntou primeiro e também disse que era solteiro. Junki dá um tapa na cara dela e diz para ela se calar. Shuong olha para ele com lágrimas nos olhos, mas ele levanta a mão novamente em direção a ela e diz para ela olhar para baixo. Shen Yuan agarra o pulso dele, impedindo, e pergunta a Junki se ele não sente vergonha de bater em uma mulher. Ao testemunhar isso, a ex do protagonista não consegue acreditar que ele saiu em sua defesa. Ela acha que ele ainda ama, e sua favorabilidade em relação a ele aumenta,
atingindo o ponto-alvo. O sistema informa que Shuong, o casal de cachorros número 2, tem uma pontuação de favorabilidade de 95 pontos em relação ao anfitrião, parabenizando o anfitrião pelo contra-ataque bem-sucedido. O número 2 gastou 50 mil yuans para lamber ouro de cachorro e recompensou o anfitrião com 5 mil yuans. Foi assim que Shuong se tornou o animal de estimação do anfitrião e o anfitrião foi recompensado com 20 pontos. Para melhorar com esses pontos, sua força e agilidade aumentam. Shen Yuan dobra o braço de Junki, machucando e fazendo pedir para ser solto. Ele pega uma garrafa da mesa e tenta acertá-lo, mas o protagonista quebra a garrafa e o nariz de Junki de uma só vez. Shen Yuan diz a ele que não há vergonha em comer comida macia, mas que ele é uma fera que come comida macia e bate em mulheres. Junki se sente insultado e tira uma faca do bolso. Imediatamente, Yuki diz a Shen Yuan para ter cuidado. No entanto, o protagonista rapidamente agarra o pulso de Junki, tirando a faca dele, e o joga com muita força, deixando Junki completamente desmaiado. A multidão se reúne para assistir à luta, e Shen Yuan começa a sair. Shuong olha para ele, corre em sua direção, agarra sua perna e diz que estava errada e cega, pedindo uma chance para recomeçar. Mas ele pergunta se ela está falando sobre o Shen Yuan que uma vez a levou mais de 10 quilômetros até o hospital de emergência às 3 da manhã. O mesmo Shen Yuan que economizou meio ano para comprar um celular para ela, só para ser criticado por não ser o modelo mais recente. Ou talvez o Shen Yuan que sabe que ela é frívola e vaidosa, mas sempre acreditou que um dia ela se arrependeria. Ele diz que esse Shen Yuan já está morto e que foi ela mesma quem causou isso, decidindo deixá-la chorando como se não se importasse mais com o que ela sente. Depois disso, Shen Yuan deixa Yuki em seu quarto e pede desculpas pela bagunça daquela noite, referindo-se a ela com muito respeito. Mas ela responde que ele deveria apenas chamá-la de Kiki. Acrescenta que não se sentiu incomodada, mas viu um lado diferente de alguém. Pensa que Shen Yuan é alguém cada vez mais impressionante quanto mais se olha para ele, tendo um palpite de que ele lhes trará inúmeras surpresas. Enquanto Shuong entra em seu quarto, chorando muito e inconsolável, sua amiga pergunta por que ela não trouxe um par de sapatos se está chovendo muito lá fora. Mas Shuong só consegue pronunciar o nome de Shen Yuan, e sua amiga não diz mais nada. Ela pensa assim porque ouviu que Shen Yuan gastou mais de 10 milhões de dólares na transmissão ao vivo de Yuki ontem. Ela diz que esse garoto parece um mendigo, mas é muito rico. Shuton fica surpresa ao ouvir isso e pergunta onde ela conseguiu essa notícia. Sua amiga responde que os colegas de quarto de Xiao Fei disseram isso e menciona que é sobre isso que todo mundo no dormitório feminino fala, então ela pensou que Shuong sabia. Mas Shuong começa a gritar ao ouvir tudo isso, enquanto Shen Yuan está jogando um videogame. Seu amigo pergunta se ele está furioso porque ganhou 18 vezes consecutivas naquela noite e se ele é um gênio do videogame. Shen Yuan pensa que não esperava isso. Depois de adicionar 20 atributos, até jogar videogame ficou mais fácil, o que foi uma grande surpresa para ele. Ele responde aos amigos que está em uma boa fase. Um de seus amigos pergunta por que ele não se torna um streamer e diz que, quando ele ganhar 1 milhão por mês, pode voar até eles. Shen Yuan tira a camisa e se olha no espelho do banheiro. Ele acha que os pontos de atributos fizeram mudanças qualitativas em seu corpo e que está em melhor forma. Ele se concentra no queixo e diz que poderia até ser um ator de novela. Observando seu abdômen, menciona que, com um corpo tão perfeito, não sabe qual mulher vai cair a seus pés. De repente, seu amigo liga para ele e pergunta se ele caiu no buraco do vaso sanitário, já que estava demorando muito, e conta que seu telefone está tocando continuamente. Shen Yuan verifica seu telefone e se pergunta por que Ze está ligando tão tarde, imaginando se ela está pensando em novos truques para enganá-lo. Decide atender e pergunta por que ela ligou tão tarde. Ela estava chorando e diz que não sabe o que fazer, só podia recorrer a ele. Ela pergunta se ele pode lhe dar $500 mil e explica que seu pai deve muito dinheiro devido a apostas. Sua família, que era relativamente rica, está falida e tem que lidar com credores diariamente. Chorando, Ze diz que não é uma garota muito materialista, mas precisa pagar suas dívidas. Sem hesitação, Shen Yuan pede que ela lhe dê o número do cartão e envie o dinheiro instantaneamente. Ela fica completamente surpresa ao ver a cifra, já que são 5 milhões em vez do $500 mil que pediu. Ele explica que nada estava acontecendo e que acidentalmente adicionou um 0 extra. Depois disso, a favorabilidade dela em relação a ele aumenta várias vezes.
Ela agradece por ajudá-la e diz que com certeza pagará. A pontuação de favorabilidade atual de Z é 94, o que faz Shen Yuan se perguntar por que ainda é 94. Ele confessou seus sentimentos a ela, mas pensa que talvez não seja o caso, já que a pessoa que revela sua necessidade primeiro muitas vezes fica em desvantagem e quem confessa primeiro perde a batalha. Agora ele entende claramente que, se a garota não disser eu te amo primeiro, ele não deve dizer, deixando que ela relaxe sozinha até que coma na sua mão. No dia seguinte, quando Shen Yuan está fora do refeitório com seus amigos, Shuton chega ao local e diz ao protagonista que trouxe um pão para ele do refeitório e o convida para irem juntos para a sala de aula. Seus amigos ficam surpresos ao vê-la trazer o café da manhã para ele. De repente, He também chega e diz a Shen Yuan que trouxe o café da manhã para ele, presumindo que ele está cansado de comer no refeitório, então fez arroz com frutos do mar para ele. Ambas as meninas se olham com ódio nos olhos quando de repente alguém liga para o protagonista ao mesmo tempo. Seus amigos se perguntam quem é o terceiro candidato. Não era outro senão a presidente Yuki, que conta ao protagonista que trouxe macarrão com carne para ele. Ao testemunhar isso, Shuton e Ze se perguntam por que Yuki está ali. Isso parecia uma luta de boxe entre os três em um ringue, mas Yuki, sendo a segunda mais bela da escola, fez as duas se sentirem muito intimidadas. Shen Yuan corta a tensão e pergunta a Yuki como ela sabia que ele gostava de comer macarrão com carne. Ela diz que simplesmente presumiu, já que ele gostou de comida japonesa quando comeram caranguejos ontem, e menciona que conhece um bom lugar onde servem isso. O protagonista responde que também sente vontade de ser cuidado pelos outros e agradece a Kiki pela gentileza, mencionando que, como esperado da presidente Yuki, ela conseguiu entender seus gostos através dos pequenos detalhes. Yuki, sentindo que venceu a batalha, diz ao protagonista que dar o café da manhã é uma prioridade e acrescenta que, se a pessoa nem conhece os gostos da outra, como pode dizer que gosta dela? Enquanto ela dizia isso, Shuong e Ze a olhavam com muita raiva, sentindo como se Yuki os estivesse batendo com muita força. Mas, para piorar, Yuki lhe dá um presente e menciona que é para mostrar sua gratidão. Shen Yuan pergunta se é o recém-lançado celular i15 Pro Max. Os amigos de Shen Yuan ficam surpresos ao vê-lo receber o último modelo de celular como presente e mencionam que isso é pior do que a morte de seus pais. Até Shuong e Ze ficam surpresas ao ver a boa vontade dela em relação a ele, já que aquele telefone custa mais de 10.000 ienes. Parece que Yuki os nocauteou com um golpe. Shen Yuan diz a ela que não precisava gastar tanto dinheiro com ele, ao que ela responde que ele gastou mais com ela. Ela não tem muito dinheiro, e isso é um favor para ele. O protagonista diz que então aceitará, e os dois vão embora, deixando os outros parados ali. Depois do ocorrido, Shuton menciona que só quer ter Shen Yuan de volta e se pergunta por que é tão difícil. Ze se aproxima dele e diz a Shuton para encontrar um lugar para conversar, ao que Shuton pergunta do que ela está falando, já que ele não tem nada para discutir com ela, acrescentando que é culpa dela ter perdido seu amado Shen Yuan. Mas ela diz que quer falar sobre formar uma aliança. Surpresa, Shuton pergunta que tipo de aliança, e ela responde que é uma aliança contra Yuki, o inimigo comum que ambas têm. Enquanto isso, Shen Yuan verifica as características do celular e acha difícil acreditar que ela lhe deu um telefone celular tão caro que custa mais de 10.000 ienes. Então, Yuki pergunta se está tudo bem e se há algo errado com o telefone. Ele diz que realmente gostou do presente. A atual favorabilidade de Yuki em relação a ele é de 40, e Shen Yuan pensa que ela já teria dito que o ama se ele não tivesse visto sua favorabilidade. Ele menciona que ela é realmente digna de merecer o título de deusa, pois é bastante hábil em fazer a presa acreditar que ela é a caçadora. Então, nosso protagonista sabe muito bem que precisa encontrar uma maneira de avançar no progresso o mais rápido possível. Enquanto ele está pensando nisso, de repente seu telefone toca. Era uma mensagem de Xiao Meier, onde ele explicava que da última vez eles não puderam se encontrar, não foi porque ele não podia. Ele fez isso por medo da sociedade, mas não significa que não queria conhecê-lo. O protagonista olha a mensagem, ri e se pergunta que tipo de atitude é essa, também questionando se ela talvez o considere um idiota. Ao mesmo tempo, ele recebe uma mensagem do Rei Dragão, que quer que ele se junte a um grupo onde todos os apresentadores são classificados, o que deixa o protagonista muito feliz. Ele se pergunta se este é o lendário grupo de apresentadores de que tanto ouviu falar, e sem hesitar, se junta ao grupo como lobo solitário e começa a conversar com os outros membros. Ele entende que esses caras ricos querem testar suas habilidades, então brinca com eles.
Um deles diz que o Sr. Lone Wolf parece rico, já que gastou dezenas de milhões de dólares em alguns dias. Então, ele pergunta se quer fazer negócios com ele, adicionando para um bate-papo privado. No bate-papo, ele diz que tem um negócio, mas não sabe se o Sr. Lone Wolf está interessado. Shen Yuan pergunta sobre o local e ele responde que é localizado no bairro de Janou, uma vila com vista para o rio. Shen Yuan procura o local no Maps e fica surpreso ao descobrir que Janou é uma área conhecida por sua grande riqueza, onde uma vila como essa custa pelo menos dezenas de milhões de dólares. O protagonista menciona que acabou de decidir adquirir uma residência para guardar alguns pertences e planeja visitá-la na manhã do dia seguinte. A pessoa do outro lado da ligação fica surpresa ao ouvir isso e pensa que parece que o protagonista está realmente pensando em comprar o imóvel, se perguntando se interpretou mal a situação. Então, decide se comunicar diretamente com o Rei Dragão para garantir que o Sr. Lobo Solitário não é um impostor, mas genuinamente rico. Enquanto o Rei Dragão desfruta de uma xícara de chá, ele responde que a verdade sobre a riqueza dele será revelada com o tempo, acrescentando que, mesmo que a percepção esteja errada, há muitos benefícios em fazer amizade com alguém disposto a investir sem se preocupar em gastar milhões de dólares. O Rei Dragão diz ao Careca para enviar ao Sr. Lobo Solitário seu endereço e saber mais sobre ele. Shen Yuan recebe o endereço e se pergunta quanto sua favorabilidade aumentará se ele der uma vila para Yuki. É assim que Shen Yuan leva Yuki com ele para aquele lugar. Ela pergunta por que ele a trouxe aqui de forma tão misteriosa. O proprietário está esperando por eles lá fora. Cumprimenta Shen Yuan como Sr. Lobo Solitário e percebe que ele parece comum, mas está acompanhado por uma mulher naturalmente bonita. Ele se pergunta se poderia ser filho de uma família rica escondida. Ele se apresenta como John, explicando que tem um pequeno negócio e recentemente teve que vender esta vila devido a problemas financeiros. Ele os recebe lá dentro e mostra a propriedade. Uma vila de 500 metros quadrados de construção com 2.000 metros quadrados aproveitáveis, projetada por famosos decoradores com móveis italianos importados. Da varanda, mostram a vista do rio nascente e dos arredores deslumbrantes. John admite que adoraria ficar ali se não fosse por sua situação financeira. Yuki se pergunta se Shen Yuan está pensando em comprar a casa, imaginando que ela deve custar dezenas de milhões de dólares. Shen Yuan elogia o local e rapidamente pergunta o preço. John explica que diversas pessoas estão interessadas e sugere um preço inicial de 60 milhões de dólares, deixando espaço para negociação. Apesar das dúvidas de John sobre ser exagerado, Shen Yuan parece indiferente e aceita o preço sem problemas, o que surpreende John, agora arrependido por não ter pedido mais. Shen Yuan consulta Yuki sobre a compra e ela, surpresa, pergunta por que ele se importa com a opinião dela. Ele revela que está comprando a casa para ela. Esta declaração deixa John impressionado com a considerável riqueza e ousadia de Shen Yuan, pensando que o preço proposto não o ofendeu. Yuki fica impressionada, pensando que, mesmo que Shen Yuan seja rico e generoso, ele deveria ser mais moderado, achando isso exagerado. Ela se pergunta se há algo mais por trás de tudo isso e se ele tentará manipulá-la mais tarde. Ela diz que não parece certo e que não pode aceitar isso. Shen Yuan pega a mão dela e explica que, por causa das restrições de propriedade, ele está considerando transferir uma propriedade para o nome dela como um gesto de lar para ela. Yuki cora, se perguntando se esse gesto é típico entre casais legalmente casados e se ele a vê como sua futura esposa. O protagonista pergunta o que importa para ela o relacionamento deles, e se não for o que ele e ela são, não há necessidade de distinções. Ela começa a corar mais e sua favorabilidade aumenta rapidamente, atingindo 90 pontos. Shen Yuan acha que suas habilidades de atuação estão melhorando e que a indústria cinematográfica lhe devia um Oscar. É assim que o protagonista paga o depósito inicial de 10 milhões e diz que transferirá o restante do dinheiro para John após concluir os procedimentos. John responde que não há problema e diz para ele não se preocupar com nada, pois ele será o responsável por fazer todos os procedimentos correspondentes. Assim, dito tudo isso, o protagonista entra em um táxi e John se despede deles. John pensa que a riqueza do Sr. Lobo Solitário é surpreendente, mas ele ainda insiste em pegar um táxi diariamente para fazer exercícios físicos, como andar incógnito, provando que quanto mais rico ele é, mais discreto se torna. Enquanto estão no táxi, Shen acha que a favorabilidade do presidente Xiao já está em 90 pontos. Assim que ele completar a transformação de Lamer Boots, os 70 milhões investidos nele se tornarão 700 milhões em lucros com a adição de recompensas de pontos de atributo. Este é um lucro considerável. Yuki olha para ele e pensa que,
De acordo com sua experiência lendo romances, se Shen Yuan acabou de dizer algo embaraçoso, a próxima coisa provavelmente será o casamento dela. Ela imagina como seria o casamento dela em Milão, nos Alpes, e qual nome seria perfeito para o filho dela. Seus pensamentos são interrompidos quando o motorista lhes diz que chegaram. Ela desce do táxi e pergunta a Shen Yuan se ele também vai descer. Ele responde que seus colegas de quarto o convidaram para brincar no cibercafé. Ele se despede e vai embora, o que não era como ela esperava confessar algo importante a ele. Shen Yuan chega ao cibercafé e vê seus amigos jogando. Eles perguntam por que demorou tanto. Ele rapidamente se prepara para jogar, certificando-se de que sua barraca está pronta no balcão. Ele pede um cartão de 20 yuans, 4 maços de cigarros e 4 garrafas de chá preto gelado. Para sua surpresa, Ze é quem o serve. Ela chama Shen Yuan, que estava absorto em seu telefone. Ela o cumprimenta e pergunta o que ele está fazendo lá. Ela cora e diz que seu pai dirige uma rede de cibercafés e que ela abriu este com a ajuda dele, o que permitiu pagar completamente as dívidas da família. Com entusiasmo, ela oferece a ele uma adesão vitalícia ao cibercafé, permitindo-lhe utilizar os computadores sem restrições. Embora ele a rejeite educadamente, ela insiste e completa o procedimento. De repente, um bandido entra e pergunta se ela é filha do Sr. Su, exigindo saber quando o pai vai pagar a dívida pendente. Ze responde que já pagou 5 milhões da última vez e questiona por que ainda lhe devem mais dinheiro. Ele explica que os 5 milhões eram o capital inicial e agora devem pagar juros num total de 15 milhões. O agressor o enfrenta acusando de fraude e roubo, ameaçando-a de que, se não puder pagar os 15 milhões hoje, ela será forçada a trabalhar em seu clube noturno. Ele alega que lá ela poderá ganhar dinheiro suficiente para quitar a dívida em 1 ou 2 anos. Percebendo a gravidade da situação, Shen Yuan intervém e agarra o bandido, ordenando-lhe que se retire. Os capangas do agressor se preparam para atacá-lo, mas o protagonista os impede, derrotando-os habilmente. Seus amigos assistem surpresos, comentando sobre o domínio de Shen Yuan nas habilidades de luta, especialmente ao executar o chute circular do monge cego. Os valentões saem do café advertindo o protagonista para não os enfrentar novamente. A mulher agradece por ser salva mais uma vez, admitindo o medo que sentia momentos antes. Shen Yuan recebe uma notificação de que a favorabilidade de Zhu atingiu 95 pontos. O sistema o parabeniza pelo contra-ataque bem-sucedido e menciona que ele será recompensado por atingir o alvo, ganhando 5 pontos de bônus. Shen Yuan pensa que hoje é um dia de dupla alegria. Nesse momento, Shuton chega e vê Zhu abraçando Shen Yuan, chamando-o de traidor. Zhu aponta para Shen Yuan e diz a Shuton que concordaram em se aliar, mas que ele está sendo seduzido para usufruir dos benefícios sozinho. Shen Yuan fica envergonhado ao ver a discussão e pede ao sistema para somar todos os pontos. No dia seguinte, os alunos estão no campo de esportes. O protagonista, pensando que Shen e Zhu foram conquistados com sucesso, enfrenta o desafio de lidar com o presidente Yuki. Ele decide que é hora de encontrar um novo parceiro, para não ficar sem encantos. De repente, uma garota toca em suas costas para pedir que ele se mova, pois está atrapalhando. Explica que seu clube esportivo precisa do espaço para uma corrida curta e pergunta se ele poderia mudar de lugar para evitar interrupções. Ele a observa atentamente e percebe que, embora determinada, ela é sincera e direta. Ele concorda em se mudar, pedindo primeiro para ela adicioná-lo aos contatos. O namorado da garota aparece e a apresenta como sua namorada, avisando Shen Yuan para abandonar quaisquer ideias inadequadas. Shen Yuan reconhece namorado como um antigo rival e é chamado de sonhador iludido, sendo avisado a enfrentar a realidade. Shen Yuan entende a tensão entre eles, mas não se deixa intimidar. O sistema indica que a favorabilidade de Yin em relação a ele é 5. Com essa meta atraente, ele recebe 10% de ouro e 22 pontos de melhoria adicionais. O árbitro dá o sinal para os jogadores se prepararem para a competição. O namorado compete e Sijin o incentiva. Os jogadores se posicionam e o árbitro dá a largada. O namorado lidera a corrida desde o início, achando que os outros corredores são lentos demais para acompanhá-lo. No entanto, Shen Yuan o ultrapassa, surpreendendo-o. Ele se pergunta quem é tão rápido e vê Shen Yuan à sua esquerda, à frente na corrida. O namorado se surpreende com a velocidade do protagonista e se pergunta quanto tempo se passou. Shen Yuan sorri ao pensar como superou Li Yang em apenas uma semana de treinamento sistemático, contra os 10 anos de treinamento de seu oponente.
A multidão aplaude quando Shen Yuan estabelece um novo recorde ao completar uma volta em apenas 50 segundos, vencendo a corrida. Si Jin, decepcionada com a derrota do namorado, não acredita no que aconteceu. O anfitrião elogia Shen Yuan como um verdadeiro velocista, superando até o competidor mais rápido da universidade. A multidão comemora e o anfitrião proclama um novo campeão emergente. Apesar de não ser um atleta regular, o treinador elogia as habilidades excepcionais de Shen Yuan, sugerindo que ele considere ingressar na seleção nacional de atletismo. Li Yang, decepcionado, pergunta se o lugar não é para ele, mas Shen Yuan rejeita a proposta do treinador. Si Jin observa a determinação do protagonista e sua favorabilidade em relação a ele aumenta mais 5 pontos. Yuki entra em seu quarto e Xiao Fei pergunta onde ela esteve o dia todo. Yuki revela que Shen Yuan comprou uma casa para ela, deixando Xiao Fei surpreso. Yuki diz que foi ver a casa com ele e conta que ele a comprou por 60 milhões. Ela pede ajuda a Xiao Fei para verificar os preços das casas no bairro de Yan, ameaçando confrontar qualquer vendedor desonesto. Menciona que Shen Yuan disse que tudo que é dela é dele. Xiao Fei pensa que às vezes a sorte favorece os menos espertos e se pergunta por que ela não pode encontrar uma fortuna tão boa quanto a de Yuki. Ela tem inveja e pede a Yuki para parar de se gabar, prometendo ajudá-la. De repente, Xiao Fei vê algo em seu telefone e grita: surpresa! Yuan, conhecido por seu comportamento canalha, está sendo acusado em um artigo na internet. Seu colega de quarto mostra o artigo, rindo, e especula sobre o autor cheio de ciúmes. Descobre-se que são 3 geeks, sendo informado de que seu artigo se tornou incrivelmente popular. O colega de Shen Yuan zomba dele, dizendo que sua reputação foi prejudicada. Li Yang se aproxima, questionando por que as cortinas estão fechadas durante o dia, assustando os geeks com sua chegada silenciosa. O principal responsável pela publicação se dirige a Li Yang, chamando-o de irmão, e explica que estão lidando com um garoto chamado Shen Yuan na Escola de Artes Liberais, conhecido por sua atitude arrogante. Li Yang examina a foto do nosso protagonista e se pergunta se não é o mesmo garoto da corrida de velocidade. De repente, percebe que é o mesmo Shen Yuan que conheceu no colégio. Ele sorri e diz aos 3 que o conhece bem, pois foram colegas na mesma escola. Menciona que o protagonista apresenta comportamento problemático desde a infância e possui muitas informações sobre ele, sugerindo que provavelmente não é uma ameaça real. Insinua que ele apenas se apega persistentemente às meninas sem enfrentar consequências. Ao ouvirem isso, os 3 jovens dão as boas-vindas a Li Yang para obter mais informações sobre o protagonista e adicionar mais conteúdo ao seu artigo viral. Li Yang busca vingança, zombando e sugerindo que não importa se Shen Yuan ganhou um jogo ou impressionou um treinador, porque no final será completamente desacreditado. Assim, atualizam o artigo afirmando que Shen Yuan tem relacionamentos com várias mulheres simultaneamente, tratando-as com desprezo e humilhação sem demonstrar arrependimento. Também mencionam que as mulheres que já estão em um relacionamento com ele não fazem voluntariamente. O artigo relata que um informante lhes disse que Shen Yuan tinha reputação de ser um mulherengo desde o ensino médio, chamado de o melhor lambedor de cachorro por perseguir uma centena de mulheres, muitas delas com namorados. Acrescentam que seu comportamento afetou negativamente muitos estudantes. O artigo se espalha como fogo na selva, chocando todos que o leem. Até o diretor da universidade fica furioso, batendo o telefone na mesa e declarando que isso é demais e simplesmente injusto. Afirma que não permitirá que tal ovelha negra continue na escola, prometendo investigar pessoalmente e expulsar Shen Yuan se as acusações forem verdadeiras. Por outro lado, Yuki diz à equipe de investigação que Shen Yuan é uma pessoa excepcional na Universidade de Artes Liberais. Ela menciona que ele vem de uma família famosa e possui uma riqueza extraordinária, mas é generoso e disposto a ajudar os outros, aliviando preocupações e resolvendo dificuldades. Ela o descreve como um cavaleiro das trevas que enfrenta o mal com firmeza, sendo poderoso e misterioso, protegendo uma cidade cheia de desejos e pecados. Yuki defende Shen Yuan como um herói, o que irrita os oficiais que perguntam se não é um exagero chamá-lo assim. Ela responde que deduziu isso com sua intuição feminina. O diretor consulta sua secretária sobre a confiabilidade do testemunho de Yuki. Ela responde que Yuki é a vice-presidente do sindicato dos estudantes, e embora ache um pouco estranho, acredita que ela não mentiria. Ela menciona que Shen Yuan provavelmente é uma boa pessoa. O diretor então ordena que os policiais interroguem os colegas de Shen Yuan novamente para esclarecer a situação. Shen Yuan então, quando eles chegam a Shuton,
mostram sua identidade a ela e dizem que tem algumas perguntas sobre sua colega de classe chamada Shen Yan. Precisam da ajuda dela em sua investigação e pedem que os acompanhe até a sala de pesquisa. Ela começa a chorar enquanto ele diz aos policiais que Shen Yuan é uma boa pessoa, mas é uma pena que ela não seja boa o suficiente para ele. Ele diz que ela é gananciosa, mas Shen Yuan não está disposta a julgá-la e pede desculpas aos policiais por serem tão sensíveis. Seu coração dói quando pensa nele. O policial lhe entrega outro lenço de papel e pergunta se ela está dizendo que gosta de Shen Yuan e que ele a rejeita, mas ainda assim ela acredita que ele é uma boa pessoa. Ela chora desconsolada e diz que não merece que ele se apaixone por ela, mencionando que sem dúvida Shen Yan é uma boa pessoa, já que não fez nada de errado. Ele simplesmente não a ama. O diretor também escuta o testemunho e depois sai da sala, perguntando-se se é possível que o protagonista seja inocente e se as pessoas do fórum estão tentando difamá-lo. De repente, ele olha pela janela e vê duas pessoas se aproximando. Ele se pergunta por que estão apresentando um banner. Ele os encontra e se apresenta como diretor da universidade, perguntando como pode ajudá-los. Sem perder tempo, ela abre o banner que estava em sua posse e diz ao diretor que é do departamento de arte. Ela veio hoje apresentar um banner para Shen Yuan da Faculdade de Artes Liberais, acrescentando que Shen Yan agiu com bravura há poucos dias e ajudou muito a família. O diretor fica chocado ao ouvir outro admirador do protagonista. Ele os demite e pensa que culpou injustamente Shen Yan e que deveria revisar aquela publicação novamente. Há alguns vídeos a favor de Shen Yuan. Alguém também postou um vídeo dele vencendo a corrida. Além disso, há muitos comentários de meninas falando a favor de Shen Yuan, só de ver sua aparência inocente. O diretor agarra sua cabeça, fica preocupado e se pergunta se esse homem é um ídolo popular. Ele acha que era assim que ele fazia naquela época. Uma árvore alta que se destaca na floresta, mas pode ser derrubada pelo vento. Se uma pessoa for boa demais, ela pode facilmente ser alvo e pressionada por outros. O diretor começa a se emocionar e expressa que agora pode compreender plenamente o protagonista. Ele garante que buscará justiça com determinação, incapaz de tolerar tamanha injustiça. Ele chama todos os alunos para a sala de aula e os informa sobre os recentes boatos no fórum contra Shen Yan, um dos alunos da escola. Após uma investigação exaustiva, conclui-se que se tratava de simples boatos e difamação injusta. Ele convida o protagonista para frente e declara que hoje está lá para limpar seu nome. Não só leva um estilo de vida exemplar e está disposto a ajudar os outros, mas também agiu bravamente pela justiça em diversas ocasiões, mantendo isso em segredo. O diretor se emociona e elogia a nobreza e majestade de sua personalidade, apresenta um certificado e incentiva outros alunos a aprenderem com este exemplo, tornando-se colaboradores positivos para a sociedade. Todos os alunos batem palmas em reconhecimento. Shen Yuan fica surpresa com a atenção repentina e se pergunta por que está sendo premiada. Este certificado a envergonha porque ela não consegue se lembrar de quando demonstrou tanta coragem ou ajudou os outros de forma tão altruísta. Enquanto isso, Li Yang fica furioso ao ver Shen Yuan recebendo elogios e reconhecimento. Ele não consegue entender por que esse indivíduo não o fez. Completamente desacreditado desta vez, ele considera que todos estão cegos. Ele acha que deveria ser ele quem deveria estar no palco, aceitando flores e aplausos. De repente, ele olha para sua namorada Sijin e percebe que ela está encantada com a personalidade de Shen Yuan. O protagonista fica surpreso ao ver que a favorabilidade de Sijin em relação a ele aumentou em 10 pontos. Depois disso, os alunos começam a sair após o término da cerimônia, e Lian vai até sua namorada e diz a ela que já viu de tudo e aplaude entusiasticamente Shen Yuan. Ele pergunta qual é o significado por trás disso. Ela pergunta se ele não está se sentindo bem e por que está com tanto ciúme. Ele diz que só tem admiração genuína por seu colega de classe, pois ele fez muitas boas ações e ainda assim permanece indiferente à fama, popularidade e riqueza. Ele dá o exemplo de sua humildade ao mencionar que o protagonista poderia ter se tornado um ídolo, mas escolheu permanecer humilde. Esses comentários alimentam a raiva de Lian, que aquele maldito Shen Yuan não pode vencê-lo. Ela começa a chorar e diz que ele está machucando. Li Yang está louco de ódio e diz que o protagonista é apenas um cachorro inútil que ele pisoteou. Que não importa se o treinador gosta, esta sociedade valoriza aqueles com dinheiro e poder. Ele diz à namorada que seu pai pode comprar uma casa para ele. Ele pergunta o que Shen Yuan tem e ele não tem, quando de repente o cara passa por eles falando ao telefone, dizendo a John que ele pode entrar.
diz a ele para manter um perfil discreto na escola, já que ele é muito discreto, e o instrui a não vir buscar em um carro caro. Isso chamou a atenção de Si-jin e Lee Yang, que esqueceram a briga e começaram a olhar para ele. O protagonista diz a John que ele disse para não vir com um carro tão elegante. Ele o repreende gentilmente e diz para ele prestar atenção na próxima vez. John pede desculpas a ele e diz que fará isso na próxima vez. Ele corre e esquece isso para o Sr. Wolf. Solitário não gosta que seja muito chamativo. John abre a porta para ele, e o protagonista entra no carro, tremendo. Os olhos de Lee Yang literalmente saltam de choque vendo o que ele acabou de testemunhar. Si-jin diz a Lee Yang que eles deveriam terminar, já que ele não confia nela. Ouvindo isso, Lee Yang não consegue acreditar que sua namorada está terminando com ele. Enquanto isso, Shen Yan e John vão para o escritório, onde ele paga o resto do dinheiro da casa, e John lhe entrega os papéis da vila após concluir todos os procedimentos legais.